Com você o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, o versículo de 51 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então disse Jesus: Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aqueles que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come deste pão tem a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, cristãos católicos, desde o início da Igreja, nós celebramos a Eucaristia. É o mandato do Senhor. E Cristo Jesus, sempre presente no pão e no vinho. Mas chegou um momento na história da Igreja em que negou a presença de Cristo na Eucaristia. Berengário foi um homem que negou esta presença. E então, para reafirmar a fé, criou-se a festa de Corpus Christi, onde publicamente, pelas ruas das cidades, nós professamos que cremos que naquele pão escondido está Jesus. Por isso o Evangelho de hoje diz: é uma grande multidão que aproximaram de Jesus porque estavam com fome. Foi a multiplicação dos pães. Depois da multiplicação dos pães, o discurso que acabamos de ouvir, esta multidão compreende e escuta do próprio Deus que Ele é o pão vivo descido do céu. Este pão é feito de água e farinha. Se nós decidirmos viver somente dele, pouco tempo de vida teremos. Pois esse pão não é para o sustento somente do corpo, pois isso é dado tantos outros tipos de alimento. Mas este pão nos sustenta para a vida eterna. Este pão nos conduzirá à casa do Pai. É o alimento que nos fortalece para a vida. Por isso, mesmo na fragilidade da água e farinha, está toda a força de Deus da eternidade. Então, por isso, este pão é o pão vivo, é acolher no nosso interior o próprio Jesus. Hoje, pelas ruas da nossa cidade e tantos outros lugares, este pão sairá em procissão, passando pelas nossas casas. Eu convido você a olhar, a rezar e agradecer. Quem comer deste pão terá a vida eterna. Também Jesus disse permanecer. Por isso, então, é preciso permanecer com Ele,
deixar com que ele faça parte da nossa vida, do nosso ser. Vivemos em momentos difíceis, mas este pão é alimento que nos fortalece e que nos dá uma vida nova. Por isso, então, quando passar a procissão, esteja com o seu coração aberto para acolher aquele que te conduzirá, me conduzirá à vida eterna. Eu sou o pão vivo que desci do céu para fazer a vontade do Pai. Portanto, quem comer deste pão, além de viver em comunhão com Deus, terá parte na vida e vida eterna. Mas este pão tem que ser também acompanhado com a misericórdia, ajudar o outro. Que Deus nos abençoe e que nesse dia possamos reabastecer a nossa fé no Deus da vida, na Eucaristia e na procissão. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.